Vamos à resolução da questão 53 da prova do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova é a prova de código 45. Vamos ao enunciado da questão. Em um grupo de 20 pessoas, existem 10 engenheiros e 10 advogados. Quantas comissões de 5 pessoas é possível formar se em cada uma deve haver 3 engenheiros e 2 advogados? Letra A, 1.500, letra B, 2.800, letra C, 4.000, letra D, 5.400, ok? Então vejam que aparentemente é um problema de análise combinatória. Você tem um grupo de 20 pessoas, onde esse grupo é dividido em 10 engenheiros e 10 advogados. Aí ele quer saber quantas comissões com 5 pessoas é possível formar, só que essas 5 pessoas têm que estar divididas em 3 engenheiros e 2 advogados, ok? Em particular, problemas de comissões, montar grupos de pessoas, né, que ele chama aí de comissões, a ordem entre as pessoas lá no grupo não altera o grupo. Então, esses problemas são problemas sobre combinação simples, certo? Então vamos fazer um comentário teórico antes da resolução da questão. Então ali eu escrevi combinação e entre parênteses escrevi combinação simples, né? Porque existe um outro tipo de combinação que é a combinação com repetição. Nesse caso aqui os elementos na combinação eles são todos distintos. Então, vamos supor o seguinte, que eu tenha uma lista com N objetos, vamos supor aqui que os objetos eu denomine de A1, A2, A3, reticência, e assim por diante até a N. Então, eu tenho aqui N objetos, todos distintos. E suponha que eu queira montar combinações. Aí no caso as combinações elas são conjuntos, certo? Aí por isso que a ordem dos elementos não é importante. Então eu quero montar conjuntos em que esses conjuntos tenha P elementos distintos. Então vamos supor que os elementos desse conjunto sejam A1, A2, reticência, até um certo AP, ok? E esses objetos eles são escolhidos dentre esses N objetos distintos que eu tenho na sequência de cima, certo? Na sequência de objetos de cima eu tenho N objetos distintos e eu quero montar combinações, isto é, conjuntos, que tenham P objetos distintos, ou seja, dentre esses N objetos eu vou escolher P objetos, certo? E aí os objetos dentro desse conjunto são distintos. E aí como se trata de um conjunto, a ordem entre eles não vai ser importante. Então se você tem N objetos distintos e quer escolher P objetos também distintos, certo? Você pode fazer isso de quantas maneiras, né? Então, o número de maneiras de escolher N objetos, ou melhor, P objetos dentre N objetos distintos, isso a gente chama de combinação de N elementos tomados P a P, certo? É como eu leio essa notação. E aí, combinação de N objetos tomados P a P, isso é dado pela fórmula N fatorial dividido, aí no denominador vai aparecer N menos P fatorial multiplicado por P fatorial. Então isso é o que a gente chama de fórmula de combinação. Essa combinação aqui é combinação simples. Ok? Uma coisa que eu não disse aqui é que esse P em relação ao N, esse P ele tem que obrigatoriamente ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que N.
Porque se ele ultrapassar o n, eu vou repetir objetos, certo? E no mínimo é 0, porque eu posso não escolher nenhum objeto lá. E no máximo eu escolho todos, né, que é n. Então por isso que o P vai de 0 até n. Uma outra maneira também de você notificar a combinação de NP a P é você utilizar a notação de número binomial, certo? Que é uma espécie de número que você escreve assim, um parênteses um pouco alongado, aí na parte de cima você coloca um N e na parte de baixo o P. Então isso quer dizer também combinação de NP a P, ou seja, você tem N objetos distintos e quer escolher P objetos. Tá? A fórmula vai ser a mesma, pois se trata do mesmo tipo de contagem, só muda a notação. Ok? Então você pode escrever na linguagem de números binomiais também. Aí vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial, que multiplica p fatorial. Tá? Então, se um problema é para contar combinações, você utiliza essa fórmula, ok? Agora vamos ao enunciado da questão, ou melhor, a solução propriamente dita. Então, veja, está aqui, você tem um grupo de 20 pessoas, entre as quais você tem 10 engenheiros e 10 advogados. Aí você quer montar comissão, ou seja, grupo de 5 pessoas. Quando eu mudo a ordem das pessoas dentro do grupo, eu não altero o grupo de pessoas que eu tenho, certo? Então a ordem não é importante, por isso é um problema de combinação. Aí você quer montar uma comissão de 5 pessoas, só que você quer que tenha entre elas 3 engenheiros e 2 advogados. Aí você quer saber o número de comissões que você consegue montar. Ora, se não tivesse essa restrição aqui de escolher 3 engenheiros e 2 advogados, eu simplesmente pegaria, escolheria dentre as 20 pessoas, 5 pessoas. Aí seria combinação de 20, 5 a 5. Tá? Mas o problema é essa restrição aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Ao invés de olhar para o grupo total, na hora de escolher os 3 engenheiros, eu só posso escolher dentre esses 10 engenheiros aqui. E na hora de que eu vou escolher os 2 advogados, eu escolho dentre os 10 advogados disponíveis que tem, certo? Então, o resultado disso vai ser o quê? Vai ser combinação de 10, 3 a 3. Aí o que seria a combinação de 10 e 3 a 3? Seria o número de maneiras da gente escolher 3 engenheiros dentre os 10 disponíveis. Ok? E a escolha dos 2 advogados dentre os 10 vai ser combinação de 10, 2 a 2. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica, né? Porque a cada combinação dessa, cada combinação da primeira eu posso juntar combinando com todas as combinações dos advogados, certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicar. E aí agora a gente tem que calcular essas combinações. Combinação de 10, 3 a 3, isso vai ser 10 fatorial dividido. Aí embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 10 menos 3, entre parênteses, fatorial, vezes 3 fatorial, multiplicado ainda por 10 fatorial, isso dividido pela diferença entre o 10 e o 2, 10 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E agora é só fazer essas continhas, certo? Então, continuando as contas, a gente vai ter o quê? Veja que aqui vai aparecer um 7 fatorial. Então, quando eu for decompor o 10 fatorial, eu só vou escrever até o 8. Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. E aí, o próximo que viria seria o 7 fatorial, que eu já vou simplificar com esse aqui. Tá certo? Deixa eu só consertar uma coisa aqui. Então, eu tenho 10 vezes 9 vezes 8, mas ainda tem esse 3 fatorial, né?
Aí esse 3 fatorial, eu posso escrevê-lo como sendo 3 vezes 2 vezes 1. Isso multiplicado ainda por 10 fatorial, aqui vai aparecer um 8 fatorial. Então, nesse caso, 10 fatorial, só vou decompor até o 9. Então, vai ficar 10 vezes 9. Aí viria agora 8 fatorial, que vai simplificar com 8 fatorial embaixo. E temos esse 2 fatorial aqui, que é 2 vezes 1. Agora é só realizar essas divisões, né, simplificações, para ter o resultado final disso, certo? Por exemplo, eu não vou riscar nada para não deixar suja as contas, certo? Então, 10 vezes 9 dá 90, vezes 8, a gente vai ter 90 vezes 8, 720. Aí 720 dividido por 6 embaixo, isso vai dar 120. Aí vamos ficar com 120 multiplicado por 10 vezes 9 dá 90, por 2, 45. Então, 120 vezes 45. Aí isso seria 4.500 mais 900, né? Que dá 5.400. Então, dá para, num grupo de 20 pessoas, tendo 10 engenheiros e 10 advogados, dá para a gente montar 5.400 comissões de 5 pessoas, com 3 engenheiros e 2 advogados, tá ok? Então, voltando lá no enunciado para ver qual a alternativa correta, como está indicado lá do gabarito, a alternativa correta vai ser a letra D.